Por que que Deus profere uma sentença contra o rei Ezequias, se, ao fazer um paralelo ou uma comparação entre o rei Ezequias e outros reis que reinaram em Judá e em Israel, nós percebemos que Ezequias, ele não foi um mau rei. A Bíblia fala de reis que fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Muitos dos reis de Israel e de Judá fizeram mal diante dos olhos do Senhor. Mas Ezequias não foi um desses, muito pelo contrário. O rei que antecedeu Ezequias chamava-se Acás, era seu pai. Para que os irmãos tenham uma ideia, o rei que antecedeu Ezequias, ele fechou a porta da igreja, ele fechou o templo, ele fechou o lugar de adoração, ele pegou os utensílios da casa de Deus e fez em pedaços, ele determinou o fim do culto a Deus e determinou a adoração a outros deuses, com os objetos que ele, sob o comando ou sob a direção do rei Ezequias. Ezequias, ele fez em pedaços aquela serpente de bronze que Moisés havia feito há algum tempo atrás. Foi no reinado de Ezequias que Deus enviou um anjo usando de profunda misericórdia para ferir 185 mil assírios numa noite só, livrando Ezequias e livrando a nação de Judá. Foi Ezequias quem fez um açude, quem construiu um açude que trouxe água para dentro de Jerusalém. Foi Ezequias que fez coisas grandiosas como esta. Ezequias, ele veio a ser um dos antepassados que constou na genealogia de Jesus Cristo. E aí, se você parar para analisar e fizer essa comparação com outros reis de Judá e de Israel, você vai notar que esse homem foi um homem muito bom, esse homem foi um homem perfeito, esse homem foi um homem que estava na presença de Deus, exigindo santificação, restabelecendo o culto, trazendo o povo para a presença de Deus, acabando com a idolatria. É isto o relato que a Bíblia nos dá desse rei, mas cede igualmente a todos. Então, não podemos questionar porque passamos por adversidades, porque passamos por dificuldades, mesmo sendo justos, mesmo estando aqui na casa do Senhor, porque tudo sucede igualmente a todos. O justo, o ímpio, ele quebra a perna, o justo também quebra a perna, o ímpio bate o carro, o justo bate o carro, o ímpio leva prejuízo, o justo leva prejuízo, o filho do ímpio, ele vai para as drogas, o filho do justo às vezes vai para a droga também, porque tudo sucede igualmente a todos, queridos. Então, nós vemos isso, e aí nós vamos perceber que este rei, muito embora tenha sido um rei exemplar, um rei cujo modelo deveria ser seguido pelos demais, infelizmente não foi. Olha só, meus amados irmãos, diz que Isaías foi até Ezequias e disse para Ezequias: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Diz a Bíblia que quando Ezequias ele recebeu esta informação, ele então foi conversar com Deus, ele foi buscar a presença de Deus, e ele falou: Senhor, eu andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, eu fiz o que era reto aos teus olhos, por que está me acontecendo? E ele chorou sobremaneira. Deus então percebe aquela aflição de espírito que vivia ali Ezequias, e respondeu instantaneamente. Quanto tempo dura, quanto tempo dura o tempo que você deve esperar a resposta de Deus? Ezequias, pastor Anderson, foi instantâneo. Ele
se virou, irmão Edmilson, Deus te abençoe, se virou o rosto para a parede, orou, e Deus instantaneamente deu resposta para esse homem, e determinou a Isaías, que estava já a caminho de volta, e ele então determina a Isaías, volta lá e diz para ele que eu ouvi a oração dele, que eu vou responder a oração dele, e ele vai viver mais 15 anos, fique tranquilo, não vai morrer agora não, né? E aí, eu fui lá para o Novo Testamento, eu fui para Marcos capítulo 12, versículo 25, e lá está registrada uma história de uma mulher, que há 12 anos sofria com um fluxo de sangue, há 12 anos ela sofria, e diz lá no texto de Marcos capítulo 12, que esta mulher, ela já tinha gastado todo o seu dinheiro em busca de uma solução para o seu problema, que era a hemorragia a qual ela estava cometida, mas a resposta para ela, o toque na orla do vestido de Jesus, só aconteceu para aquela mulher 12 anos depois, queridos, 12 anos depois. E aí, fui ainda para Lucas capítulo 10, verso 11, conta ainda a história de uma outra mulher, que tinha um espírito de enfermidade. Esse espírito de enfermidade fazia com que aquela mulher andasse corcunda. Havia 18 anos que ela estava naquela situação. 18 anos ela estava naquela situação, e eu acredito que ela buscava a cura, ela buscava a solução para o seu problema. Eu tenho certeza